E olha, tá rolando agora aqui uma premiere no canal do Kaique. Ele faz uma. O título é Comunicado Oficial. O Kaique se pronunciou sobre o Pittsburgh que fez mudanças. Ele falou que tá muito feliz com o físico. Ele falou também que o Tyler deu um feedback pra ele muito legal. Falou: ó, do jeito que você estava algumas semanas atrás, o Tyler viu ele 6 semanas antes do show, tava com o conjunto melhor. Então ele fala que realmente ele não se apresentou no palco com o melhor conjunto que ele poderia ter apresentado naquele momento. E curiosamente, aquele dia que o Tyler viu ele 6 semanas antes, ele estava com o mesmo peso. Então, ou seja, uma configuração diferente. E aí talvez realmente seja um motivo de pensar, cara, será que ficar pronto é uma boa ideia no papel e tudo, funciona para uma galera, mas será que funcionou tão bem para o Kaique? Será que foi bem executado? E será que a prova não seria essa do Tyler falando isso para ele? Ele lembra que ele tem 6 quilos para colocar de limite. Não bateu, mas não bateu a altura naquele campeonato, bateu uma altura menor. Sim, galera, a altura trava, mas o atleta pode escolher se medir novamente. Então, uma vez que ele conquistou uma altura mais alta e tudo, ele pode escolher nunca mais se medir. E beleza. Mas se ele acredita que pode aumentar e mudar de altura, ele pode se medir novamente. Por isso que ele tem esses 6 quilos. E aí, na sequência, veio a declaração e o comunicado oficial, que eu fiquei muito feliz. Olha só o que ele falou. Tô muito feliz com essa decisão. No backstage, eu conversei um pouco com o Neil Hill. Ele é um grande treinador de vários tops Olímpia. Ele já foi treinador do Flex Lewis, que foi 7 vezes campeão da 212. É treinador do atual Mike Summerfield, que é o top 2 da classe physique, e do nosso grande campeão Rafael Brandão. Então ele é treinador de vários atletas muito top. E eu decidi entrar em contato com ele para ver se ele aceita trabalhar comigo. Ele aceitou. Então atualmente nós estamos na fase de recovery, que é tipo um descanso, até ele mandar o planejamento de off-season. Aí nós vamos conversar com quanto tempo vai ser esse off-season, que eu vou dar esse feedback para vocês, quando que vai começar a próxima preparação. Mas ele tá bem empolgado e eu também tô. Eu fiquei feliz ele ter me aceitado. Grande notícia aí pro Kaique, pra gente. Neil Hill que vem fazendo um trabalho excelente com o Rafael Brandão. Acho que de repente era o que faltava pro Kaique, um coach mais cascudo, mais experiente para esse novo desafio que ele vai fazer. A estreia ainda foi uma estreia ótima e tem uma galera dando um hate no Kaique. Eu acho que o último cara que devia tomar hate nesse momento é o Kaique, porque ele nunca falou que ia passar o carro no rough, nunca falou que ia ganhar desse ou daquele. Ele sempre falou: gente, eu quero ir lá para estar com os melhores e me comparar. Pode ser que eu vá bem, e se eu vá bem eu vou continuar, ótimo. Se eu não for bem, eu tenho 5, 6 quilos de limite, vou pegar o feedback. E realmente foi criado um hype absurdo, todo mundo muito otimista, a mídia criou isso, eu me incluo nisso, obviamente. Então talvez as críticas não devessem ser direcionadas a ele, mas ele tá dando a volta por cima, anuncia Neil Hill, falou aí, então já anuncia também que tá no recovery, que vai ter um off-season, ou seja, não teremos competição do Kaique tão cedo. Ele vai colocar esse peso, é óbvio, vai melhorar o que tem que melhorar. A gente sabe que ele trabalha muito duro, no fim das contas foi uma estreia muito legal, muito interessante. E não para por aí, ele anunciou outra novidade ainda, olha só. Esqueci de falar, eu tenho outra novidade para vocês. Não é de certeza ainda estamos conversando, mas eu contratei um treinador de sala. Então vou ter um treinador, além do trabalho de coach e nutricionista que o Neil Hill vai fazer. Então vai ser um trabalho conjunto, os treinos basicamente do Neil Hill, junto com o meu treinador, me ajudando nos treinos. Então, cara, eu tô muito animado para essa fase, que aí nós vamos fazer esse offzinho e pre-contest, porque o Neil falou que ele tem certeza absoluta que o que nós vamos apresentar vai ser muito diferente, outro nível. E eu quero muita opinião de vocês. Vocês gostaram do Neil Hill como coach do Kaique? Comenta aí, eu tô bem otimista, vamos ver o que o futuro reserva pro Kaique. E eu quero aí a sua opinião.
E, gente, eu quero falar aqui da Mr. Rice creme de arroz, a evolução do creme de arroz. Eu consumo creme de arroz há 12, 15 anos, comprava farinha de arroz no mercado, maior trabalho de fazer, não ficava tão bom. A Mr. Rice traz uma evolução. É um creme de arroz que fica mais gostoso, mais saboroso, mais cremoso, é mais fácil de preparar, é mais difícil de errar, é uma refeição sem glúten, é uma fonte de carbo de alta digestibilidade e rápida absorção para você que está num bulking e precisa comer muito, bater macro. Isso aqui é o negócio ideal para você fazer. Dá para comer salgado, dá para comer doce. O normal, o básico, é o doce, o mingauzinho de creme de arroz. Mas aqui no perfil da Mr. Rice você tem várias receitas e sugestões para fazer. Olha só. Isso aqui é interessante, hein? Waffle proteico de chocolate. Dá pra fazer um purezinho de arroz salgado também. Vale a pena conhecer mrrice.com.br. O cupom tá na descrição, tá aqui no QR Code. Não esquece, usa o meu cupom Shine pra ter um descontão. Espero vocês lá. A gente viu que teve o Pittsburgh Pro, que teve aquela controvérsia. Muita gente falou que foi roubado, que foi política. Eu fiz um vídeo ontem aqui no canal, o vídeo da noite, que não teve tanto view assim. Às vezes a galera não tá recebendo os vídeos também, tá? Então se certifica mais uma vez de se inscrever e ligar notificações pra garantir que os vídeos estão chegando em vocês. E lembrando sempre tem vídeo na hora do almoço, sempre tem vídeo no finzinho da tarde, 6 e pouquinho, 6 e 15. Então deu essa hora, não apareceu notificação, checa o canal porque provavelmente vai ter um vídeo lá novo pra você. E eu fiz um vídeo ontem falando o seguinte, que o lance da política talvez não faça tanto sentido, porque são dois caminhos que a gente pode tomar. Um caminho, realmente, o Derek vem pensando que foi política. O Derek vencendo, eles falam da tríplice coroa, que fortalece o Pittsburgh, que é legal. Mas o Nick Walker vencendo, eles colocariam um quarto cara na briga pelo Olímpia, aumentariam ainda mais a emoção, a competitividade. Colocariam um cara que fala muito, que traz polêmica, que não teme essa discussão, que não teme posts mais agressivos aí, que é o Nick Walker. Também seria uma baita de uma decisão política. E o Tyler fala isso, ele fala, houve controvérsia, mas dizer que foi roubo não se aplica. As pessoas podem discordar do resultado e até discordar das poses que eu vou mostrar aqui, dos resultados que eu vou dizer, mas dizer que foi roubado, que foi política, não dá pra dizer. O Tyler ainda fala o seguinte, que o Nick Walker tem uma base gigante de fãs e pro storyline do Olímpia, pro storytelling, seria muito melhor o Nick Walker ganhar, se fosse pensar assim, que é justamente o que eu falei no meu vídeo. Então, mais um motivo para vocês sempre acompanharem a gente aqui, para ficarem sempre ligados. Ele também reforça que existem no Olímpia, tensão de 9 a 11 árbitros, que as notas mais altas e mais baixas são retiradas, e também árbitros têm opiniões diferentes, que eles são seres humanos. Ele fala aqui que ele mesmo, Tyler Mannion, daria a vitória para o Nick Walker, mas ele foi superado na contagem de árbitros ali, eram 5 notas válidas, então foram 3 árbitros dizendo que a vitória foi do Derek, contra 2 dizendo que foi do Nick Walker, e o Tyler foi um dos caras que deu a vitória para o Nick Walker. E ele fala como vice-presidente da organização que ele nem sempre concorda com os resultados, só que ele entende que quando tem coisa que ele discorda, esses resultados são baseados em informações justificativas que são bem plausíveis, bem aceitáveis, e por isso que ele vai explicar um pouco aqui o que rolou. E ele começa falando uma informação extremamente importante pra gente, pro entendimento e para esclarecer dúvidas que foram levantadas aí ao longo do final de semana. Ele fala que aquele round extra, aquela comparação de prorrogação que a galera chamou lá, que ninguém esperava, o Tyler falou que ali realmente foi a diferença, que o Derek voltou mais cheio, voltou mais sólido, voltou mais pronto, o Nick deu uma murchada, não controlou bem seu abdômen, que essas pequenas coisas deram uma margem de vantagem pro Derek. O Tyler também fala o seguinte, que em shows profissionais os físicos mudam muito rápido, e isso é verdade. Tem que ter um olho mais treinado para notar isso aí, mas quando a gente faz transmissão ao vivo, eu vou falando, o cara tá murchando, o cara tá embaçando, o cara tá enchendo. Isso vocês vão pegando com o tempo e com a experiência, mas o Tyler fala o seguinte, como os físicos mudam muito rápido, talvez, olha só, isso aqui é meio foda, cara, talvez se a comparação fosse feita 15 minutos mais cedo ou mais tarde, talvez o resultado fosse outro. E aí eu bato na tecla de que tem que ter uma regra escrita. A categoria vai ter tantos confrontos, os confrontos têm que acontecer em tal momento. Passou disso, tem um empate, cara, vai ter que descobrir outro jeito de desempatar, pode ser no round individual, não pode chamar, porque isso realmente dá uma margem para interpretação, dá uma margem para questionamento e tira um pouco a transparência do evento. Se tiver uma coisa escrita, tem que ser assim, 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 eu acho que seria muito melhor. Ainda mais que a Pro League entende que esse lance de
15 minutos a mais ou a menos podem mudar um físico e podem mudar o resultado. Porque quando a gente tem um show que é só open, o show vai direto, as finais vão direto. E aí você pode ter quantas comparações forem necessárias. Quando você tem um show que tem várias divisões, como foi o Pittsburgh, então vai entrar comparações da Open, aí para dar um suspense, entra a Men's Physique, aí entra a Classic, aí entra não sei o quê. Então isso vai intercalando e nem sempre isso tem uma ordem certa. Seria muito interessante que tivesse realmente. Porém, tem o lado bom e o lado importante desses esclarecimentos do Tyler. Ele fala o seguinte, que assim que a arbitragem percebeu que havia um empate, eles foram imediatamente para o backstage e disseram para o expeditor do show, que aquele cara que fica no backstage, coordenando o backstage, agora vai entrar tua categoria, vai sair tal, galera, perfila aqui. Esse cara que fica no backstage coordenando foi avisado imediatamente e pediram para que ele falasse com os dois atletas que eles iriam se confrontar depois da Men's Physique e antes das poses individuais. E por isso eles tiveram bastante tempo para se prepararem. Porque realmente foi levantada a questão de que será que avisaram? Será que avisaram um, não avisaram o outro? Aqui tá o Tyler falando com todas as letras que os dois foram avisados. O Chris Aceto deu entrevista e falou que estava no backstage, porque ele tinha um passe de backstage, de treinador, não sei o que lá. E ele falou que teve a possibilidade de manobrar o Derek, de colocar comida ou tirar água, alguma coisa assim, para que ele chegasse melhor. Não fica claro se o coach do Nick Walker estava com ele no backstage e talvez ele não estivesse, por isso essa diferença. Mas o que importa é, no final das contas, o Tyler deixou bem claro que os dois foram avisados que teria, não foi surpresa, e eles foram avisados com bastante tempo antes. Então eles poderiam ter se preparado, ter retocado a pintura, passado óleo. Parece que o Nick não foi cuidadoso a esse ponto, e depois que teve a comparação que ele viu que podia ficar atrás, ele se ajeitou melhor para as poses individuais, mas aí já era tarde. Também tentando ser aqui o mais sucinto e breve possível nas poses, o Tyler fala que foram 3 poses bem dominantes de um lado ou de outro, e que foram 5 poses que foram muito próximas, que poderiam ter ido para qualquer um dos dois atletas, que foi muito próximo do campeonato, que ele não lembra de um show que tenha sido tão próximo assim nos últimos tempos. Ele põe aqui duplo bíceps de frente, uma vantagem grande para o Derek por linha, por fluidez, por linha de cintura, etc. Ele falou assim que o Nick tem os melhores braços da Pro Liga, um dos 2 melhores braços da Pro Liga na atualidade, mas o físico do Derek nessa pose é simplesmente bom demais e flui muito bem. Na expansão de frente, também Derek vence com vantagem, foi a pose mais dominante, segundo o Tyler. Ele fala que a parte interna dos braços do Derek, essa parte aqui do braço, não tem tanto detalhe assim e tudo mais, mas a parte externa, que é essa parte que mostra quando ele faz a expansão de dorsal, melhorou muito, tá com mais detalhe, com mais volume, separação boa com o ombro, então ele elogia essa evolução física que o Derek teve, e aí temos que dizer, graças aí ao trabalho do Pacholok, que vem trabalhando com o Derek incansavelmente e fazendo esse tipo de mudanças aí, o que é muito legal de ver. Vitória pro Derek, 2-0. No peitoral de lado, é uma pose muito próxima, segundo o Tyler Mannion. Ele falou assim que a pose do Derek melhorou muito, que ele faz a pose de um jeito que ele fica mais largo e mostra até estriações no peito. A parte externa do braço, mais uma vez, ele fala que virou um ponto forte do Derek. Mas, comparando com o mesmo Derek do Arnold, ele tava um pouquinho pior, e isso aí acabou contando também. Ele fala que o Nick espremeu muito o ombro de trás e tirou a largura. Vou pausar aqui para vocês. Então o Derek, ele consegue jogar esse ombro para cá, espremer o peito de um jeito que mostra a estriação, mas que não joga esse ombro tanto para dentro. Então essa largura de ombro a ombro fica muito grande. Ele falou que o Nick é muito mais largo que isso, mas não conseguiu mostrar por quê. Ele espremeu muito esse peito aqui, ó. Então esse ombro vem mais para cá. Ele poderia ter ficado mais para lá e ter mostrado mais largura. Apesar disso, Nick Walker vence a pose 2-1. Duplo bíceps de costas, que é uma pose extremamente forte do Derek, e para mim é o melhor duplo bíceps de costas da Pro League nesse momento, mas o Tyler deu a vitória para o Nick Walker. Ele fala assim que foi a surpresa do show, que o Derek domina essa pose geralmente, mas que o Nick melhorou muito, trouxe profundidade e aspecto 3D, não tanto quanto o Derek, mas melhorou bastante, já foi o bastante ali para colocá-lo meio que pau a pau com o Derek. Braços do Nick excelentes, tríceps estriados, braquial marcado, o bíceps ali com um pico muito grande, rotacionados no ponto certo. Ele falou assim que o Derek não girou, não rodou o braço bastante, e dá pra ver que a gente realmente percebe isso aqui, que a gente vê
bastante o tríceps do Derek e o bíceps fica lá na frente meio escondido. Se ele tivesse girado mais o braço, ele mostraria um braço maior. Esse aqui é o argumento do Tyler Manion. Ele fala que ao longo do show eles foram meio que se revezando na liderança dessa pose, mas no final que o Nick Walker venceu, então 2-2 nesse momento. Expansão de dorsais de costas muito próximas, eles se revezaram também aí, quem tava vencendo. Ele deu a pose pro Derek. Falou assim que o Derek, entretanto, não abriu as costas como poderia, que ele estava muito largo, mas ele sabe que o Derek pode ficar mais largo ainda nessa pose, que o Nick veio muito bem, mas as pernas poderiam ter um pouco mais de detalhe. Entretanto, ainda as pernas do Nick eram melhores, Derek venceu em cima, Nick venceu embaixo, mas por uma ideia geral da pose, Derek venceu 3-2. Tríceps de lado, o Tyler falou que o Derek faz essa pose muito bem, que também foi uma pose muito próxima, que o Derek mostrou melhor a perna aqui do que ele mostrou no peitoral de lado. E o jeito que ele fez a pose, o ângulo que ele utilizou, etc. Lembrou, o Tyler falou que tá igual, mas que lembrou como o Jay Cutler fazia. Então uma pose muito bonita, muito forte do Derek. Falou assim que o Nick pode ser mais forte nessa pose, que o posicionamento não foi bom, faltou mobilidade, realmente, né? Você vê que ele tem dificuldade ali em segurar o braço ali atrás, ele é muito grande, mas esses caras que são muito grandes têm que pensar na mobilidade para poder fazer essa pose de maneira perfeita, porque afinal de contas é uma pose, se você perder, você pode perder o campeonato. Por esse motivo, o Derek vence 4-2. Abdominais e coxas, ele curiosamente deu a pose para o Nick Walker, falou que o do Derek flui muito bem, mas que o Nick Walker conseguiu trazer mais detalhe e profundidade, por isso 4-3. E na Most Muscular, o Tyler falou que o Nick venceu. Não só venceu, como ele esmagou nessa pose aí, falou que é uma pose muito dominante, falou que é a pose mais fraca do Derek e a pose mais forte do Nick Walker, que ele consegue enquadrar o abdominal dele com os braços ali, mostra só o abdômen, não tem nenhum espaço vazio, com peitorais fortes, ombros fortes, braços muito poderosos, por isso que o Nick vence e acabou ficando 4-4. Ele fala que um outro ponto também a ser considerado é que o Nick Walker controlou muito bem sua cintura durante as poses, mas nas transições ele não controlava muito bem. E o Derek foi perfeito nisso, foi assim que todo momento é julgado, inclusive quando eles estão nas linhas laterais ali em diagonal, o Derek ficou perfeito o tempo todo e o Nick acabou relaxando em várias partes, e o Tyler falou assim que para alguns árbitros isso fez a diferença, isso acabou entrando naqueles pequenos detalhes e falhas que acabaram dando a vitória para o Derek, que é um aprendizado para o Nick Walker. E pra gente aqui, um entendimento um pouco maior. Gosto muito quando o Tyler faz esse tipo de feedback. Ele acaba dando explicações e você vê que ele tá realmente preocupado em explicar algumas coisas pra galera, que ele tá lendo comentários, que ele tá... Não é como os caras mais antigos, que... Como o Bob Carroll, por exemplo, que você faz uma pergunta e ele fala uma pergunta idiota, isso não tem cabimento, não é assim que tem que ser. E como o Steve já fez em outros momentos também, com alguns questionamentos, essa ala mais velha acha que eles estão certos e que todo mundo tá questionando é um idiota, e a resposta que eles dão é uma resposta ríspida, rude, que não faz o esporte crescer. E o Tyler, ele tem essa preocupação em explicar, em fazer um gerenciamento, em tentar pelo menos realmente trazer uma explicação, trazer um motivo, e a gente vê que ele tá sempre tentando melhorar alguma coisinha. Pra mim, no fim das contas, ainda é um ponto muito positivo. Quero muita opinião de vocês, comentem aí pra mim, vou ficando por aqui, já já eu volto com mais vídeos. Valeu!